depressão está cada vez mais acometendo jovens, adolescentes e crianças. E os quadros estão cada vez mais graves. As pessoas estão se comparando a pessoas que se colocam na rede social só exibindo o que é bom. Se eu vou para a rede social, fico lá e não tenho a minha segurança, acaba que você está sempre se comparando com alguém que você não sabe nem se é verdade. Por fora, a sua vida parece que tá tudo dando certo. A sua casa tá em dia, suas contas, seu relacionamento, seu trabalho, as pessoas te reconhecem e você até que se sente bem com tudo isso, mas por dentro o seu coração ainda tá gritando dentro do seu peito: eu não estou totalmente em paz. E essa é a principal diferença entre viver de aparência e viver conforme a sua realidade interior. Talvez as pessoas cheguem até você e dizem: ó, você está indo bem, você está construindo algo sólido, você está crescendo muito, né? E a sua rotina de fato mostra isso. Seu trabalho, seus estudos, as responsabilidades que você tem hoje. Mas talvez exista uma sensação aí dentro de você de que falta alguma coisa. Talvez quando você dorme e põe a cabeça no travesseiro, uma pergunta ecoa na sua mente: será que esse é o meu caminho mesmo? Será que foi para isso que eu nasci, de fato? Você também já se sentiu assim? Como se você estivesse fazendo tudo certo por fora, mas por dentro ainda não conseguisse descansar plenamente? Esse tipo de dúvida é totalmente humana e mais comum do que você imagina, tá? Os problemas visíveis, eles são mais fáceis de identificar. Então, se a sua casa está desarrumada, está desorganizada, se você precisa pagar alguma conta que você esqueceu, talvez você precise arrumar o seu quarto ou ir na academia, que você não vai já faz uma semana. Tudo isso é muito fácil, porque a gente sabe exatamente o que precisa mudar. O problema aparece mesmo quando a inquietação do seu coração, mesmo que tudo ao seu redor visualmente esteja bem e organizado, ela continua existindo. E aí fica muito mais difícil de explicar o que está acontecendo de fato. Sua rotina está funcionando, os elogios estão chegando, mas o seu coração continua te questionando. E aí fica aquela pergunta silenciosa: será que a vida é só sobre isso que eu estou fazendo? E talvez seja por isso que tanta gente continua seguindo em frente, mesmo quando está se sentindo vazia. Por fora, a vida parece totalmente organizada, mas por dentro ainda existe uma pergunta que fica sem resposta. E eu quero te confessar que em alguns momentos da minha vida, eu também me sinto muito culpado, produzindo muito e aprendendo com várias pessoas. Isso me traz um sentimento bom de que eu estou evoluindo. Mas na pausa entre uma atividade e outra, às vezes vem no meu coração a sensação de poder estar perdido, de às vezes eu fazendo aquilo sem propósito, talvez eu não sei o que aquilo vai agregar de verdade para mim. E essa é a principal diferença entre responsabilidade e direção. Quando você faz uma coisa por responsabilidade, talvez você faz só por obediência, porque alguém te mandou fazer aquilo no trabalho, ou porque você sabe que você precisa fazer aquela tarefa doméstica, e a responsabilidade nem sempre envolve amor e o seu coração fazendo aquilo. Você faz porque tem que ser feito. Mas quando você faz alguma coisa com base em direção, aí a coisa muda, porque o seu coração entende o porquê aquilo precisa ser feito. Ele entende o porquê que aquilo precisa ser realizado e o porquê é importante fazer aquilo. Então, hoje na nossa geração, quando a gente tem uma pressão para que você seja uma pessoa de alta performance, onde as pessoas falam que se você não estiver produzindo durante todo o dia, você vai ser uma pessoa procrastinadora, preguiçosa, a gente acaba caindo e cedendo à pressão de estar sempre estudando, aprendendo algo novo, e estar sempre tentando evoluir e chegar a um nível além do que a gente já está hoje. E se eu pudesse te deixar uma frase para resumir isso, é que estar ocupado não é a mesma coisa que estar sendo direcionado. E dá pra gente estar fazendo muitas coisas e ainda assim a gente precisa parar para se perguntar: para onde é que eu estou indo? E você pode perceber que não é só na nossa vida, mas também as coisas na natureza acontecem dessa forma. É quando você vê um rio, por exemplo, que ele não é perfeito e ele também não é 100% reto. Num rio você vai encontrar curvas, você vai encontrar pedras no meio do caminho, desvios também que o próprio rio ele causa, né, conforme a passagem da água, e mudanças no ritmo. Às vezes a água vai estar num ritmo mais acelerado, às vezes um ritmo mais calmo, mas ela nunca fica em um ritmo só. E assim também a nossa vida tem fases que são mais difíceis de compreender e tem fases que você compreende de uma forma melhor. E se hoje você se sente perdido, isso pode estar revelando algo muito importante: a necessidade de ser conduzido. E eu sei uma pessoa ideal para te ajudar nisso. O meu mestre Jesus, ele é um bom pastor, como diz a sua palavra. E ele guia e conduz as ovelhas dele.
Como diz lá nas Escrituras, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E talvez você pense, nossa, para que Jesus me direcione, para que Jesus me conduza, eu preciso ser uma pessoa totalmente decidida, tudo resolvido, eu preciso deixar algumas coisas em ordem para aí sim ir até esse Jesus e pedir ajuda dele. E eu queria te falar que Jesus, ele trabalha de uma forma muito mais acolhedora, especialmente para quem ainda não crê e também crê nele. E você tem que entender que Jesus, ele se aproximava e até hoje se aproxima de pessoas que estão cansadas e confusas, às vezes pessoas que não sabem para onde estão indo, às vezes pessoas que não enxergam mais uma luz no fim do túnel. E Jesus, ele não espera que as pessoas tenham tudo resolvido. Você não precisa deixar tudo 100% para que você deixe o controle na mão dele, ou você não precisa quitar todas as suas dívidas, você não precisa deixar toda a sua casa em ordem para que você entregue de verdade o seu coração na mão de Jesus. É como diz as Escrituras em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você se sente perdido, Jesus é o caminho. Talvez você esteja vivendo uma vida falsa, cheia de mentiras e de situações que deixam o seu coração triste e que você está tentando sustentar tudo isso, mas você sabe que você não é essa pessoa que você está querendo mostrar. Então, Jesus é a verdade. E talvez a vida já tenha perdido cores, já é sem graça e você não vê mais sentido em continuar tudo isso. Ele é a vida. Então, enquanto você pode, busque por Jesus como quem busca por uma direção e um sentido para as coisas. Deus, ele se aproxima das pessoas que têm um coração sincero. Então, se hoje você vê que a forma que você está vivendo não é uma forma 100% sincera, não tem problema. Aquilo que você precisa fazer é se arrepender desse coração e clamar por Jesus. E quando eu leio tudo isso e escuto o que eu te falei, eu não vejo como uma condenação, mas na verdade eu escuto um convite, que é, se você está procurando direção, venha caminhar comigo. E olha, se você quer sair desse vídeo com uma direção e algumas perguntas práticas para enxergar se de fato a sua vida está seguindo só por responsabilidades ou se você está sendo direcionado. A primeira pergunta seria, o que mais está ocupando espaço no seu coração? Talvez são preocupações, ansiedade, talvez a expectativa de ser uma pessoa maior do que você é hoje ou melhor, ou enfim, o que é aquilo que tem ocupado a maior parte do seu pensamento e do seu tempo? Uma outra pergunta seria, será que as suas escolhas elas estão te aproximando de Deus? Ou você está só tentando agradar os outros? Aquilo que você compra, aquilo que você estuda, aquilo que você faz, tem um propósito maior em estar aproximando-se de Deus e estar tentando conduzir a sua vida no melhor caminho? Ou você só está fazendo aquilo porque você quer agradar uma outra pessoa ao seu redor, seja sua família, pessoas no seu trabalho, pessoas no seu círculo de amizade? Mais uma pergunta. Você tem buscado momentos de silêncio, de oração, de reflexão? Na nossa geração, o silêncio, a vida parada, ou você deixar de fazer tudo para ficar só ali esperando e tentando entender os seus pensamentos, seu coração, é considerado como perca de tempo. Então hoje, talvez seja saudável você estabelecer um tempo para você simplesmente ficar em silêncio. E a última pergunta é, o que Jesus pode estar me mostrando sobre a direção da minha vida? Talvez através desse vídeo, talvez através de pessoas ao seu redor, pessoas da sua família que você tem ignorado e não tem escutado os conselhos que elas têm dado para você. E essas perguntas não são para te gerar culpa. Na verdade, elas são um convite para fazer você olhar para dentro de você, com honestidade e pedir para Deus te dar clareza, para você continuar caminhando, não como alguém anda no meio das trevas, no meio do escuro, mas como alguém que anda realmente sendo iluminado e sabendo onde é que está pisando. E a melhor notícia disso tudo é que você não precisa se sentir perdido para sempre. Na verdade, o melhor caminho e aquilo que vai te trazer esperança, aquilo que vai te acolher de verdade, é que Deus pode, nesse momento, estar ajustando a direção do seu coração para perto dele. E tá tudo bem, se você não vai ter todas as respostas agora, toda a solução dos seus problemas agora, porque a paz, ela não vem em ter tudo resolvido, ou a paz não vem de saber para onde você está indo de fato, mas a paz vem de saber com quem você está caminhando. E se você quiser fazer uma oração simples, eu te recomendo a fechar a porta do seu quarto, ajoelhar, sentar, deitar, do jeito em que você se sentir confortável. E fala o seguinte para Jesus, Jesus, o Senhor é o caminho, me ajuda a conhecer a sua direção para a minha vida. E se sentir perdido não significa que Deus perdeu o controle da sua vida. Às vezes é exatamente no meio da dúvida que Ele está chamando você para olhar de volta em direção ao coração dele.
E a minha frase final dessa página é a seguinte: não faz sentido algum caminhar sozinho se o Criador de todas as coisas quer caminhar ao seu lado. E bom, essa foi mais uma página. Obrigado pelo café. E na próxima página a gente vai falar sobre aquele sentimento meio que geral da sociedade de que quando acontece uma coisa errada, uma só pessoa é culpada por aquilo. E a gente sabe que esse sentimento ele não está presente só em futebol, em esportes, mas ele é um sentimento presente dentro do nosso coração. O sentimento de sempre querer achar um culpado para os nossos problemas.